Olá, meus irmãos mineiros, a paz de Jesus, que a paz do menino Deus, que logo mais celebraremos o seu Natal, invada o coração de vocês, a família, a missão, o grupo de oração. Meu nome é Maxwell Bruno, faço parte da equipe de serviço nacional do Ministério Jovem, estando à frente da articulação do Ministério aqui na região Nordeste e também responsável pelas atividades de missão do mesmo Ministério aqui no Brasil. Irmão, sou da Paraíba, faço parte de um grupo de oração jovem aqui na minha cidade, no meu bairro, e é com muita alegria que eu me dirijo a vocês nesse momento para falar um pouco desse tema que é tão importante para as atividades de missão, e vocês que estão nessa preparação aí para o Jesus nas praças, que é tão importante, tão impactante na vida das pessoas. Essa atividade de missão, essa vida missionária transforma a nossa vida, muda a nossa realidade, mas numa dimensão ainda mais poderosa, muda a vida de muitas pessoas. Nós somos utilizados como canais da graça de Deus para mudar a vida de muitas outras pessoas que nunca sequer ouviram falar de Jesus, desse Jesus próximo, que ama, que está junto de nós. Então, o que eu vou falar um pouco agora para vocês, nesse pouco tempo, quase 10 minutos, é sobre uma temática importante, considerada fundamental, digamos assim, na Constituição, na construção da abordagem missionária. Por muito tempo nós falamos sobre a evangelização querigmática, abordagens querigmáticas de maneira pontuais, práticas e rápidas. E pregamos isso muitas vezes. E nós iremos continuar pregando isso, mas de uma maneira um pouco diferente, mais contextualizada, de forma que a gente consiga atingir as expectativas da igreja por meio do Papa Francisco, que desde a sua Evangelii Gaudium, aquele seu documento, ele vem trazendo uma nova forma de abordagem de ação evangelizadora. Então a gente vai pegar o que nós já construímos até então, nesses muitos anos de renovação, muitos anos de atividade missionária do Ministério Jovem, pegaremos esse conteúdo, uniremos ao conteúdo do Papa Francisco e iremos tornar isso uma nova abordagem de missão. Para isso, nós iremos dividir essa pequena formação em 3 momentos, certo? Em 3 situações específicas. Primeiro, nós iremos falar sobre espiritualidade de missionário. Depois, nós iremos falar sobre evangelização propriamente dita, falando um pouco de etimologia da palavra e depois desdobrando bastante sobre os querigmas e, por fim, sobre a nova abordagem de missão. Então, preste bem atenção, pega caneta, pega papel, anota bastante, absorve isso, porque você precisa chegar no projeto, na missão, pronto para executar, pronto para colocar isso em prática, certo? Vamos falar sobre espiritualidade dos missionários. Irmãos, não existe soldado que entre numa guerra e que ele esteja desarmado. Quer dizer, até existe, mas eu vou reformular a frase, certo? Não existe soldado vitorioso que entre numa guerra sem estratégia e sem seus instrumentos de batalha. E isso é fundamental para que um soldado entre na guerra e ganhe. A estratégia, a organização e as armas. Para nós, soldados de uma outra luta, missionários, precisamos também entender que sem as nossas estratégias, sem as nossas organizações e sem os nossos instrumentos de batalha, nós não venceremos essa guerra, que não é contra homens de carne e sangue, diz a palavra. Qual é a nossa luta, qual é a nossa guerra, qual é os nossos instrumentos? É a nossa espiritualidade, é a nossa vida de oração, é a nossa intimidade com Deus. E para isso a Renovação Carismática Católica ela traz as práticas espirituais que você conhece bem: jejum, oração pessoal, sacramento da reconciliação, santo terço, missa e tantas outras atividades espirituais, tantas outras práticas espirituais que ajudam a nossa vida. Essas práticas são fundamentais, irmãos, para que nós construamos essa relação com Deus. Porque antes de nós falarmos de Deus, antes de nós conversarmos com as pessoas sobre Jesus Cristo, nós precisamos conhecê-lo. É a maneira mais eficiente de nós ganharmos autoridade para falar de Jesus. É conhecê-lo, é termos uma intimidade com ele. Esse é o primeiro ponto, que é fundamental e que eu não preciso desdobrá-lo para você, porque você conhece muito bem. Segundo ponto, nós iremos falar sobre evangelização. Nós entendemos que, baseado numa frase de João Paulo II, ele diz que evangelizar é prestar ao mundo um serviço de salvação, um serviço
poderoso de salvação. É você ser participante dessa grande empresa de Jesus, que é essa empresa que ajuda a salvar almas, que tem como lucro maior a salvação das almas. E essa evangelização é importante. Essa evangelização ela acontece de modo querigmático. Por que é querigmático? A palavra querigma, ela denota, ela vem do sentido de primeiro anúncio de uma boa nova, de uma primeira notícia importante. Então, ela precisa ser sempre querigmática, essa evangelização. Então, para ser querigmática, ela precisa obedecer critérios, um processo, né? Nós iremos trazer amor de Deus, pecado, salvação, fé em conversão, senhorio de Jesus Cristo, vida comunitária. Tudo isso precisa estar na evangelização de um modo eficiente, eficaz. Né? A gente precisa trazer isso na nossa forma de conversar com as pessoas. Elas precisam, olhando nos nossos olhos, compreender que são amadas por Deus, compreender que elas são pessoas muito queridas, muito quistas por Jesus. Né? E isso precisa ser na nossa forma, no nosso sorriso, na nossa forma de entrar na vida das pessoas, na nossa forma de abordar as pessoas. Essa verdade, ela precisa estar muito explícita na nossa vida. E isso precisa ser muito concreto. Né? O querigma, nós falamos por muito tempo que ele precisava ser concatenado. Hoje nós mudamos digamos assim, nós mudamos esse discurso. Né? O querigma hoje não precisa ser concatenado. Você não precisa chegar em 3 minutos e despejar nas pessoas informações e simplesmente achar que isso claro que o querigma é a força de Deus sobre nós, fazendo com que nós testemunhemos para as pessoas as grandes maravilhas de Deus. Mas nós não podemos nos acomodar a 3 minutos de uma evangelização quando Deus talvez queira muito mais de uma relação, de um momento, e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso, eu irei falar para vocês agora do terceiro ponto, que é da nova abordagem de evangelização. Essa nova abordagem de evangelização ela é apoiada, ela é subsidiada pelo Evangelho Gáudio. No Evangelho Gáudio, o Papa Francisco fala de 4 momentos da evangelização que são importantes. Ele fala de diálogo, ele fala de escuta, ele fala de carismas e ele fala de oração. E ele diz o seguinte: 4 coisas precisam acontecer no momento da evangelização. Primeiro, o diálogo. Vocês precisam chegar nas pessoas e não é simplesmente despejar informações, mas é conversar, é chegar para elas e dizer: olha, nós estamos rezando aqui pelas pessoas nesse projeto Jesus nas Praças e nós estamos aqui rezando pela vida das pessoas. Se é alguma intenção que você queira colocar, que a gente pudesse rezar por você, que a gente pudesse trazer aqui para essa oração, nesse momento que você inicia o diálogo, você precisa estar atento à escuta, você precisa passar a escutar o que a pessoa vai falar, porque ela vai liberar naquele momento as informações pessoais da vida dela, se ela tiver aberta aquela evangelização. Nesse momento que ela abre para falar, você escuta, se absorve aquela informação que vem daquela pessoa e você reestabelece o diálogo. Você começou o diálogo, né? Você começou o diálogo, aí aconteceu aqui que a pessoa se abriu, né? Digamos nessa hipótese. A pessoa abriu, você começou a escutar e você retorna no diálogo. Isso é extremamente importante. Nesse paralelo a isso, existe um terceiro ponto que o Papa Francisco fala, que é carismas. Né? Você é carismático, nós somos Renovação Carismática Católica, batizados no Espírito, nutridos, imbuídos de dons e carismas celestiais que nos foram dados. Né? Então esses carismas precisam e devem ser usados de maneira ordenada, de maneira prudente no momento da evangelização, seja o carisma de oração, seja de oração em línguas, seja o carisma de milagres, seja qual for o dom, seja qual for o carisma, ele precisa ser posto à mesa para que as pessoas sejam tocadas. E você precisa estar muito atento. Às vezes é o carisma de falar, o carisma de olhar nos olhos, é o carisma de se relacionar. Não é nada extraordinário às vezes, é algo ordinário, algo simples. O Papa Francisco fala também da oração. Né? Nós não podemos sair daquele ambiente, nós não podemos sair daquele local sem rezar pelas pessoas, sem rezar pela vida delas. E a oração sempre precisa ser pessoal. Você precisa olhar para a pessoa, precisa perguntar o nome dela, você precisa rezar de maneira que a pessoa saia de lá, daquela oração, daquela evangelização, sabendo que é muito amada por Jesus, muito amada por nosso Deus. Né? Então, esses 3 pontos básicos importantes que foram trazidos aqui para essa pequena formação, eles trazem 3 momentos. O momento da espiritualidade do missionário, esse segundo momento, que é a própria evangelização como um todo, trazendo o carisma como o querigma como um apoio. E o terceiro ponto, que é essa nova abordagem que tem esses 4
esses 4 aspectos, né? O aspecto do diálogo, da escuta, do carisma e da oração, né? Mas o que é que, de um modo resumido, esses próximos 50 segundos aí eu posso falar para vocês? Você vai chegar no local de evangelização, você se apresenta muito feliz porque você é católico, apostólico. Você se apresenta, olha, eu sou missionário da Igreja Católica, estou aqui para rezar pela vida das pessoas, das famílias. Você pergunta à pessoa se tem alguma intenção e nisso você vai estabelecendo um diálogo. Use as coisas que estão ao seu redor. Se você está numa praça, se tem uma árvore, se tem... Enfim, seja criativo. Você é batizado no Espírito. Seja criativo, se utilize daquele ambiente que você está para falar para as pessoas a verdade que mudou a tua vida e que pode mudar a vida dessa pessoa, entende? Então é muito simples, irmãos. Espero ter podido ter contribuído, né? Espero ter contribuído aí para que vocês absorvam um pouco dessa nova abordagem, desse novo método e dessa missão que virá. Deus abençoe vocês. Um beijo muito grande e que seja uma missão muito fecunda, muito poderosa, com muitas almas. Esse é o nosso lucro, esse é o nosso maior lucro, é o maior objetivo da evangelização. É a conquista das almas. Tá bom, irmãos? Deus abençoe.